você. O professor, ele está em Franca. Vou explicar para vocês, gente. Semana passada, vocês tiveram a primeira aula do curso, eu bati um papo com vocês, depois a Adriana deu a aula também, né? Correto. A professora Adriana, ela se desligou da escola. Por quê? Ela recebeu uma proposta para trabalhar num hospital, né, na Santa Casa. Você sabe que hoje os hospitais estão caçando profissional da saúde assim, a laço, né? Então, isso. Aqui estão oferecendo, né, oportunidades, apesar do risco, né? Porém, ela considerou que fosse uma opção, né, para ela vantajosa, né? Ela escolheu estar trabalhando lá e não conseguiu conciliar os horários com as aulas, tá? Certo. Então, hoje, nesse período aí de aula remota, a gente está contando com a ajuda do professor Bruno, que vocês viram ali. O professor, ele é da unidade de Franca, tá? Por isso que ele falou que ele está um pouquinho longe, tá? Mas ele já é professor lá já há um bom tempo, tem um vasto conhecimento, tá acostumado a dar essas aulas. Então, assim, a qualidade da aula, o conhecimento que vocês vão receber vai ficar garantido, assim como se fosse um professor nosso aqui da unidade, tá bom? Foi a Evelyn que desligou? Oi? Não, foi a Adriana. Ah, tá. A Evelyn deu a aula para vocês semana passada, meio emergencial, porque a Adriana naquele dia falou, olha, eu preciso sumir. Então, para que vocês não tivessem, né, a aula, a gente chamou a Evelyn, que também é nossa professora da nossa unidade aqui, para dar a primeira aula para vocês. Então, assim, nossa preocupação é fazer com que vocês tenham a formação, tenham o conhecimento, aproveitem esse período, estudem, se preparem, né? Então, a gente não podia falar, não tem professor, nós não vamos dar aula. Nunca nós vamos fazer isso. Sempre nós vamos disponibilizar um professor para vocês, tá? Porém, a partir de hoje aí, o Bruno tá dando essa força aí pra gente, tá? Lá de Ribeirão, lá de Franca, tá certo, gente? Conheço. Então, vou deixar... Conhece Franca? Conheço, Ribeirão Preto também. Ah, eu não conheço Franca. Ribeirão conheço, mas Franca não. Mas essa tecnologia é bom porque a gente pode estar onde for, tá aproximando a gente, né? A gente tá conseguindo se comunicar, levar informação, então tá facilitando muito isso também. Então, gente, eu vou deixar o professor aí dar aula, ele vai falar um pouquinho dele também, tá? Vai ser a segunda aula do curso hoje e eu agradeço aí a atenção de vocês, tá, meninas? Parabéns aí por estarem hoje. Aquelas coisas que perguntaram, né? Vai, se você tiver dificuldade, Valdirene, fala com a gente aqui, a gente ajuda. A gente ajuda vocês a responderem. Sem responder, vocês não vão ficar. De alguma forma, vocês vão ter esse acesso ali, tá bom? Só o filho para dormir e acordava. Tem problema, é importante você estar presente aí. Gente, parabéns aí para vocês aí, boa aula, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou desligar o som e a câmera para não interferir, mas eu vou estar aqui junto com vocês, tá bom? Ok. Valeu, Carlinhos. Boa aula, Bruno. Obrigado. Valeu, obrigado a você. Bom, meninas, muito boa tarde a todas vocês, tá? Novamente, sejam bem-vindas. Muito prazer, professor Bruno Steffens, da Unidade de Franca. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos que estão me conhecendo a primeira vez aí que esse Steffens do meu nome não tem nada a ver com Carmen Steffens, tá? É só coincidência, certo? Certo. Tem esse nome aí, mas não sou herdeiro, não sou parente, não sou nada daquele povo lá não, tá bom? Eu sou professor do curso aqui do Sebrae de Franca, né, da Escola Sebrae de Franca, desde o início da escola, 3 anos atrás. Sou professor do curso de farmácia e cuidador também. E aí, né, nesse tempo de pandemia, esse tempo de aulas remotas, a gente está dando um suporte aí necessário para vocês de Rio Preto. Tá? Eu não conheço São José do Rio Preto ainda, né? Eu sou morro de vontade de conhecer. São José do Rio Preto é uma cidade muito bonita que eu vejo. Aproveita e venha conhecer José Bonifácio. Ah lá, tá vendo? Vai conhecer. Tá? A gente vê aí, parece que tem um lago, né, na frente, na entrada da cidade, um parque lá muito bonito. Então a gente acha, eu sou biólogo de formação, tá? Então eu adoro essa coisa de meio ambiente, natureza, tá bom? Mas eu tenho uma grande experiência também com área hospitalar. Trabalhei aqui no Unimed Franca há muitos anos, laboratório de análises clínicas, tá? Então eu tenho uma experiência muito ampla aí na área da saúde. E eu vou estar passando um pouquinho para vocês, né, ao longo desse tempo nosso aí de aula online, sobre esse meu conhecimento, sobre essa experiência e também sobre o curso de vocês,
Tá certo? Muito bem. Você tá indo normal? O áudio está normal, tranquilo? Beleza? Então tá. Meninada, eu vou fazer o seguinte. Eu faço isso sempre com as minhas turmas, tá? Eu vou desativar o microfone de vocês para ficar só eu mesmo falando, tá? Caso alguém precise perguntar alguma coisa, tá? Ou às vezes o áudio está ruim, se vocês tocarem na tela do celular de vocês, tá? Quem está pelo celular aí, tem 3 pontinhos. Aí vai ter lá, bate-papo. Toca no bate-papo e me manda uma mensagem, que aí eu consigo ver aqui, tá certo? Que aí a aula fica mais, ela desenvolve melhor. Lembrando que essa aula aqui está sendo gravada, tá? Toda a aula está sendo gravada. Para quem não está assistindo aqui agora online comigo, essa aula depois vai para o YouTube, para que quem não assistiu puder assistir, e também vocês, se quiserem rever aí a aula, poder assistir de novo, tá bom? Então eu vou estar desativando o microfone de vocês aqui. Pronto, porque aí fica mais fácil, né? Os sons externos, às vezes algum barulho, né? Não vai atrapalhar a nossa aula. Então, para vocês acompanharem certinho aí. A gente tem 40 minutos só de aula, porque o Zoom só dá esse limite de 40 minutos, mas dá para a gente aprender bastante coisa. Lembrem sempre, essas aulas são aulas, não são aulas práticas, são aulas teóricas. Tá? Vocês vão ter a prática, vocês vão ter todo o conteúdo presencial quando voltarem às aulas aí, vamos depender do governo, do decreto do governo, tá certo? Então vocês não estão perdendo aula presencial. O curso de vocês é 100% presencial, vocês vão cumprir 100% presencial, tá certo? Quando voltar às aulas aí, que os alunos puderem voltar para a escola. Muito bem, meninas. Então, caso alguém, novamente, precisar de alguma dúvida, toca na tela, vai no bate-papo, me manda uma mensagem que eu consigo ver aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou compartilhar uma telinha com vocês aqui, que é a nossa tela da aula de hoje, tá? Para aqueles que não têm ainda o livro, tá, da escola, o material da escola, não tem problema, tá? Depois pode ver a aula de novo, depois pode fazer uma anotação. Eu tô vendo que tem gente aí que está usando caderno, né, caneta bonitinho para anotar alguma dúvida, alguma coisa. Lá no final da aula eu vou abrir o microfone para vocês perguntarem, tá? E lembrando sempre, toda aula nossa vai ter uma atividade para fazer. Tá? Depois eu vou explicar como é que é essa atividade. Então vocês vão ter uma atividade para estar fazendo aí, certo? Mas coisa tranquila, coisa simples, muito básica, tá bom? Dá um joinha para mim se vocês estão vendo aí a tela de Quem é o Cuidador, capítulo 2 do livro. Muito bem, então vocês estão acompanhando aí, tá certo? Lá no capítulo 2 do livro, o livro de profissão de cuidador, tá? Que vocês estão vendo aí, que é o primeiro livro do curso de vocês, o capítulo 2 fala sobre quem é o cuidador. Como vocês estão começando o curso agora, né? Então vocês estão começando agora a entender um pouquinho sobre o que é essa profissão, tá? De cuidador. Não sei se vocês viram na aula passada, né, com outro professor, se ele comentou sobre o primeiro capítulo do livro de vocês. O primeiro capítulo se diz respeito ao cuidado. O que é o cuidar? O que é o cuidado? Tá? Então, o cuidado na melhora da saúde, o que é dar atenção para um paciente, tá? O que é o toque? Então, isso remete, a primeira aula foi remetida ao cuidado. Hoje, quem é o cuidador? Quem é esse profissional que vai prestar esse cuidado? No caso, vocês escolheram esse curso de cuidador, tá? Então, vocês aí, meninos, né? Eu não sei se na turma tem algum menino também, mas vocês aí da turma escolheram um curso da área da saúde para cuidar de alguém. Pode ser de uma criança, pode ser de um adulto, pode ser do idoso, tá? Lembre que o curso de vocês não é cuidador de idoso, é cuidador geral, tá? Eu vou estar falando um pouquinho para vocês nessa aula de hoje. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre a definição de cuidador, quem é o cuidador, tá? A função, as tarefas e o perfil que os cuidadores têm que ter, beleza? Que vocês vão fazer uma autoanálise para ver se vocês se encaixam nessa profissão e como se encaixar nessa profissão. E o que a gente chama de competência e habilidade, tá? Que vocês vão desenvolver aí ao longo do tempo dentro dessa profissão que, gente, de verdade, é uma profissão linda, tá? Eu trabalhei em hospital, eu sei o que eu estou falando. Tem gente que pode estar cuidando de alguém já, tem gente que quer cuidar de alguém. É uma profissão muito bonita, tá? Recompensa muito, beleza? Bom, eu já faço uma perguntinha para vocês todas, então, né? Para vocês pensarem aí. Quem é o cuidador para você? Né? O que é o cuidador? Será que o cuidador é só aquela pessoa que, por exemplo, tá lá só para dar um banho, só para dar uma comida, para dar um remédio e trocar a roupa e pronto? Será que é isso? Não, não é isso. Tá? O cuidador ele é muito mais além disso, mas muito mesmo, tá? Além de simplesmente fazer esses tipos de tarefas que eu falei para vocês. Tá bom? Então, nesse caso, o cuidador tem que ter uma especialização, tem que ter um curso. No caso, vocês estão fazendo um curso. Tá? E o curso de vocês não é curto, não. É curso aí de quase 1 ano. Tá? Ainda mais nessa pandemia que vai passar de 1 ano, se for ver. Mas, nesse caso, é uma qualificação. Então, o cuidador, ele é o profissional que cuida de criança, adulto e idoso. Tá? Qualquer esfera aí das idades. Certo? Ou também pessoas com deficiência física e ou psicológica. Lembre uma coisa. Saúde não remete somente ao físico, tá?
Saúde remete também ao psicológico. A pessoa pode ter um coco de madura de bom, fisicamente, né? Firme e forte. Só que está com uma ansiedade, está com uma depressão, está com uma crise. E aí? Então não está com saúde psicológica, tá? Está só com a saúde física. Então, nesse caso, a saúde remete tanto ao físico quanto ao psicológico, tá certo? O cuidador também é chamado de acompanhante. Então, nesse caso, você já deve ter ouvido falar: ah, quem vai ficar de acompanhante com uma pessoa tal no hospital? Quem vai ficar de acompanhante essa noite lá na casa, né, do vizinho? Então, o cuidador também ele é chamado de acompanhante, certo? Isso tudo no livro de vocês fala, né? Eu estou passando aqui os tópicos para que vocês possam entender melhor com a explicação do professor. Então, o cuidador é isso daí. De acordo com a CBO, o que é CBO? CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Tá? A gente no Brasil tem um conselho, né, que classifica as ocupações, né, funções aí de tarefas do dia a dia, do cotidiano. Então a CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. E vai definir o cuidador ou a cuidadora como alguém que cuida a partir de regras estabelecidas por instituições especializadas. Vocês estão fazendo um curso, tá? Então existem regras, existe um conteúdo programático, né? Então vocês estão passando por isso. No começo, agora um pouco mais teórico, mas depois começa a vir as práticas. Como que monta um leito, como é que dá um banho, como é que faz uma higiene, como é que eu posso levar a pessoa para fazer uma atividade de recreação, de lazer, como é que eu posso fazer um joguinho ali para ocupar a mente, tá? Então vocês vão ter muita prática. O curso de cuidador é muita prática mesmo. Só que vocês têm que entender essa teoria antes. Quem é o cuidador, né? Tudo isso. Então, alguém que cuida a partir de regras estabelecidas. Ou responsáveis diretos. No caso aí é quando entrar o cuidador, né? Que ele é um membro da família. Então, quando o cuidador é um membro da família, que é a aula da semana que vem, certo? Então, às vezes tem alguém da família, o filho agora vai começar a cuidar do pai, da mãe. Tá? Então, aí é quando alguém da família, que é um responsável direto, começa a prestar cuidados para esse paciente, certo? Muito bem. Então, eu estou mostrando para vocês aí algumas fotinhas legais. Então, no caso, vocês estão vendo aí uma cuidadora infantil, né? Uma cuidadora de criança, que é a popular babá, tá? Ou o babá, certo? Então, o babá hoje ele é considerado um cuidador infantil. Né? Ele fica ali o tempo que a família, o pai e a mãe precisa sair para trabalhar, para fazer algum afazer. Então, nesse caso aí, o cuidador infantil. Tá? Vocês podem cuidar de crianças também. O cuidador de uma pessoa adulta com uma certa deficiência. Vocês estão vendo aí, pode ser, por exemplo, um atleta que sofreu uma lesão. Pode ser uma pessoa jovem que, às vezes, por um acidente, teve aí uma amputação, né? Uma incapacidade de mover algum membro. Tá bom? Então, o cuidador também ele cuida de pessoas adultas. Pode ser um adulto acamado, né? Por uma doença. Então, aí, numa esfera geral, várias ocupações que o cuidador vai poder ter perante pessoas com certas debilidades aí, certo? E o popular cuidador de idoso. 84% hoje das ocupações de cuidador é referente a idoso. Tá? Então, assim, os idosos precisam mais de um carinho especial. Muitas vezes, por exemplo, o idoso está na casa, o pai, a mãe, né, ou quem está na casa não pode ficar cuidando. Tem que trabalhar, tem que sair, tem que deixar o idoso sozinho. Vai deixar sozinho? Não vai. Vai contratar um cuidador. Tá? Então, nesse caso, eu o cuidador de idosos. Beleza? Quais são as funções de um cuidador? Vocês aí, né, que estão me assistindo, quais são as funções que um cuidador pode ter? Quais são, né, aí as tarefas do dia a dia? Igual eu falei, será que é só dar banho, só dar comida, dar um medicamento? Só? Não. Existem uma série de funções, das quais eu vou estar falando algumas para vocês aqui agora, tá? Então, quais são as principais atribuições do cuidador? O que vocês aí que estão me assistindo vão ter que fazer? Tá? Quando vocês estiverem trabalhando com alguém. Vocês vão, claro, desenvolver habilidade para isso, mas o que vocês têm que ter na mente sobre aquilo que vocês são responsáveis a estar fazendo? Bom, primeiro, estimular a realização de atividades, de exercícios. Tá? É muito ruim deixar a pessoa parada, por exemplo, um idoso, né? Vai ficar o dia inteiro sentado, o dia inteiro deitado. Não, vamos estimular ele a fazer exercício. Nem se for uma caminhada, né? Andar, dar uma volta, nem se for na mesa da sala, da cozinha. Tá? Mas vamos estimular a fazer um exercício, né? Ir na esquina e voltar com ele, tá? Exercício físico para estimular ali, né? A questão do corpo, do físico, da movimentação. Fazer companhia, vocês vão ver que nunca pode deixar idoso, criança, ninguém sozinho. Então fazer companhia é muito bom. É ruim quando a gente está sozinho em casa, né? Ainda mais agora com a pandemia. Às vezes vocês ficam sozinhos em casa e fala, pô, tá um tédio, tem ninguém para conversar. Não, fazer companhia, ser agradável, né? Ser presente perante a pessoa cuidada. Aí são os cuidados da higiene, é dar um banho, tá? Que mais? Por exemplo, lavar, dar um banho, fazer uma higiene bucal, né? Escovar os dentes, tudo isso, tá bom? Que mais? Vocês podem fazer uma limpeza de pele,
tá? Então, tudo isso daí são os cuidados com a higiene, certo? Cuidar da medicação, saber quais medicamentos são necessários, saber quais são os horários dos medicamentos, entender se aquele paciente pode ou não tomar o medicamento, tá bom? Tudo isso. Então, também é função aí do cuidador, tá? Cuidar da alimentação, então, dar a comida lá certinho no horário que o nutricionista, que o médico passou, saber se ele pode ou não com tal alimentação, tá bom? Então, a alimentação também é parte do cuidador, certo? A Valdirene levantou a mão para mim, daqui a pouquinho eu já te respondo, viu, Valdirene? Só um minutinho. Proporcionar conforto e segurança, então eu tenho que dar um conforto para aquela pessoa que eu estou cuidando, tá? Para ela ficar confortável, ela tem que estar segura, né? No ambiente, tem que estar segura. Então, tudo isso. Eu vou colocar, por exemplo, numa cama. Será que essa cama tem segurança? Né? Tem os apoios laterais ali? Será que é perigoso ela virar e cair? Como é que eu estou dando segurança? Então, também proporcionar conforto e segurança. Acompanhar em consultas e exames. Então, por exemplo, uma criança, um adulto, um idoso, vai fazer um exame de sangue, uma consulta médica, uma tomografia, alguma coisa. Vocês vão acompanhar, né? Às vezes até junto com a família, mas vocês vão acompanhar, tá bom? Desenvolver as atividades de estímulo cognitivo. O que é estímulo cognitivo? Memória, né? A parte de percepção, a parte de raciocínio. Então, por exemplo, desenvolver uma atividade que vai fazer essa pessoa pensar, vai fazer ela melhorar, né, a memória. Toda a parte cognitiva de percepção, aí já envolve estímulo, por exemplo, joguinho, né, joguinho de tabuleiro, alguma coisa que estimula ali a memória, a percepção, tudo isso. Então, né, também é para desenvolver esse tipo de atividade, tá certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, a Valdirene está perguntando assim, ó, nessa aula vamos responder sobre o que podemos fazer quando assumimos a função de cuidar de alguém. É exatamente isso que eu estou falando, Valdirene. O que vocês vão poder fazer, tá? Então, o que vocês não vão poder fazer, eu vou explicar daqui a pouco, e o que vocês vão poder fazer também, tá? Daqui a pouquinho eu ligo o microfone para vocês fazerem as perguntas. Mas tudo isso que eu estou falando, vocês vão poder responder sim, daqui a pouco, quando eu passar o formulário para vocês. Tá? O que pode fazer, o que não pode fazer. Certo? Vocês vão ver que tem atribuições que vocês não podem fazer mesmo. Agora, isso aqui que eu estou passando, vocês devem até fazer, tá bom? E, o que mais? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu posso passar para vocês. Promover a independência, tá? Olha só, uma coisa importante para vocês entenderem. A pessoa que está sendo cuidada, ela já percebeu que ela já não tem mais capacidade de fazer as coisas sozinha. Isso é muito ruim, porque a pessoa vai se sentir incapaz. Nossa, eu preciso de alguém para cuidar de mim, então eu já não estou valendo mais nada, né? A gente fala isso. Então a pessoa ela fica incapaz, ela se sente inferior. A gente não pode fazer ela deixar pensar isso, tá? A gente precisa promover ela a independência, estimular ela a fazer uma caminhada, claro que você tem que ficar perto, a escovar um dente, a fazer uma alimentação, né? Mas ela não pode se sentir independente, dependente, quer dizer, ela não pode se sentir dependente. Eu preciso promover a independência dela. Tá? Então, para vocês aí ficarem atentos e atentas perante esse tipo de função. Mais alguns outros atributos, tá? Agora eu vou falar do cuidador infantil, tá? O cuidador infantil, ele tem todas essas atribuições que eu falei agora há pouco. Todas elas. Só que ela também tem mais 3 atribuições muito importantes. A primeira é o entretenimento. Se um dia vocês forem cuidar de criança, vocês sabem que criança não para. Quem é pai, quem é mãe sabe. Criança não para, tá? Então, entreter ela. Né? Brincar, um joguinho, às vezes pouco assistir um desenho na televisão. Então, entretenimento, para que ela fique ocupada. A criança não gosta de ficar parada de jeito nenhum. Tá? Então, o entretenimento. Uma coisa muito importante, que também parte do cuidador, estimular valores. Como assim, professor? Tipo assim, o cuidador ser, entre aspas, o pai e a mãe da criança. Claro que quem dá a educação é pai e mãe. Só que vocês, cuidadores e cuidadoras, podem estimular na criança alguns valores. Por exemplo, vocês estão brincando lá com a criança, tem um monte de brinquedinho lá. Estimular, né? Depois que acabou de brincar, olha, vamos guardar um brinquedinho, vamos organizar, né? Então vocês estão estimulando aí uma questão de organização. Vamos limpar a mesinha, a gente acabou de comer, vamos só passar um paninho? Estimular a limpeza, estimular a falar um bom dia, uma boa tarde. Isso vocês podem fazer. Não é o pai e a mãe, tudo bem, o pai e a mãe vai dar educação sim. Só que vocês também podem estimular esses valores na criança. Ela está crescendo, ela está começando a evoluir, ela está começando a aprender, vocês têm que estimular. Tá? E principalmente cuidar da integridade física, hein? Porque criança é a parte mais sensível da esfera aí das idades. Tá? Então, cuidar da integridade física. Às vezes uma criança, igual eu falei, vocês não podem desgrudar o olho. Tirar o olho de uma criança, ela está lá mexendo em panela, mexendo em produto químico, estiver num lugar, ela está subindo em cima das coisas, e se ela cai, se ela machuca. Tá? Então, cuidar sempre dessa integridade física das crianças. Tá? Não desgrudar o olho de jeito nenhum.
Eu tenho mais algumas outras atividades aqui, tá? Por exemplo, manter contato com o familiar. Então, o cuidador ele tem que ter esse diálogo aberto com a família, tá? Saber que tem esse elo de ligação de família e a pessoa cuidada. O diálogo com a equipe multiprofissional ou multidisciplinar, capítulo 9 do livro. Depois, quem tem o livro vai ver. Lá no capítulo 9, vocês vão ter uma aula comigo de diálogo com a equipe multiprofissional. O que é uma equipe multiprofissional? É o cuidador mais o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o enfermeiro. Tá? Então, existe uma equipe. Dependendo da família, ela pode pagar cada um desses aí para cuidar de uma pessoa. Então, é uma equipe multiprofissional. Tá? Uma coisa interessante, quem é mãe sabe. Tá? Olha aí, ó, observar possíveis complicações de saúde ou doença. Gente, quem é mãe aí sabe o que eu estou falando. Sabe aquele instinto de mãe de bater o olho no filho e falar, tá doente? Tem alguma coisa? Né? Mãe tem isso. Minha mãe, né, quando eu era pequena, ela olhava, ixi, o Bruno tá doente. O Bruno não tá bom, tá ruinzinho. Né? Então, isso vocês também podem começar a observar nas pessoas que vocês estão cuidando. É bater o olho e falar, ixi, não tá bem. Vou ver o que está acontecendo. Então, é observar essas possíveis complicações aí de saúde, tá bom? E uma coisa muito importante, gerar confiança do paciente, tá? E você e o paciente, o cuidador e a pessoa sendo cuidada. Se não tiver confiança, não tem trabalho. O trabalho não rende, o trabalho não vira, o trabalho não serve. Tá? Tem que ter essa confiança aí. Então, gerar confiança para o paciente que está sendo cuidado, tá bom? Eu coloquei uma tabelinha bem rápida aqui para vocês verem sobre alguns atributos também. Por exemplo, para quem for cuidador, cuidar de pessoa, gente, exige paciência e responsabilidade. Isso é uma coisa que realmente tem que ter. Paciência e responsabilidade. Vocês têm que ter dinamismo. Como assim? Sensibilidade. Serem sensíveis. Vocês têm que ter simpatia e empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do próximo, no lugar do outro. Então vocês estão cuidando, por exemplo, de uma pessoa de 90 anos. Ela é teimosa, ela pode, né, fazer as coisas meio assim, sem perceber. Mas eu tenho que me colocar no lugar dela. Então isso é ter empatia. Eu preciso entender o outro para saber como que eu vou cuidar. Sabe aquela questão assim, ó, eu quero ser tratado, eu vou tratar da maneira que eu sou tratado. Então é a mesma coisa. Se pôr no lugar do outro, é ter empatia, certo? Então pensar nessa questão aí. A pessoa está com um adulto com uma certa deficiência, não consegue levantar, tal. Aí você fica, nossa, mas nossa, é difícil, tal. Mas se põe no lugar dela, tá? Não é porque ela está lá porque ela quer, é porque simplesmente ela não pode, está incapacitada. Então se ponha no lugar dela, isso é ter empatia, tá? Equilíbrio emocional, vou falar disso. Por exemplo, vocês estão cuidando mais de 20 anos de uma senhora lá. Ela recebe um diagnóstico de câncer terminal. E aí? Eu vou ter aquele equilíbrio emocional, saber que em breve eu posso estar perdendo aquela paciente que eu trato há tantos anos, né? Ou a criança que eu estou tratando, infelizmente, teve um diagnóstico aí de leucemia. E aí? Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, saber dessa sensibilidade. E a delicadeza, aí parte de cada um ser organizado, deixar o ambiente todo organizado, ter a flexibilidade, né? Por exemplo, assim, meu horário de trabalho é até 8 horas da noite. Às vezes precisa ficar até meia-noite, né? Uma flexibilidade de horário aí, saber que, né, pode no fim de semana trabalhar. Então, entender também o lado da família, o lado de quem está precisando ser cuidado. Tá? E também buscar constante atualização profissional. Vocês estão fazendo um curso, vocês vão pegar um certificado. Mas sempre que tiver alguma palestra, algum curso extra, alguma coisa, façam parte. É importante. Gente, cuidador não é um curso bobinho, não. Cuidador é um curso sério. Vocês vão ter uma aula daqui em breve, daqui algumas semanas, sobre a profissão cuidador, os direitos trabalhistas. É registrado em carteira, cuidador. Tá? Então vocês vão ver que é um trabalho mesmo, né, formal aí, bem regularizado. Tá certo? Tem o perfil? Vocês têm perfil? Né? Vamos ver se a gente... Vamos achar aí o perfil de vocês. Vocês já fizeram essa autoanálise? Eu tenho perfil de ser cuidador? Vocês, meninas, estão me ouvindo? Tem perfil? Bom, para ter perfil tem que ter paciência. Vocês têm paciência? Né? Com o trabalho lá do idoso, vocês sabem que criança e idoso é teimoso, né? Então, tem paciência. Vocês são tolerantes? Né? Tem gente aí que vocês já viram muito em noticiário, jornal aí e tal, creche que a cuidadora está batendo em criança, né? Cuidadora que bate em idoso. Por quê? Porque às vezes falta tolerância. Então, né, vocês são tolerantes? Sabe manter calma em situação difícil? Às vezes uma briga de família, um idoso que não quer comer, uma criança que só faz arte. Vocês sabem manter calma perante situações difíceis? Controle emocional, aquilo que eu falei, né? Vocês sabem separar o profissional do sentimental? Tá? Atitudes indesejadas.
Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna minha aqui em Franca que ela cuida da mãe. A mãe tem 90 e tantos anos. E a mãe já não percebe mais. Então, toda vez que ela vai dar banho na mãe, a mãe bate. Né? Dá lá tapa, arranha. Só que ela entende, ela tem a empatia. Ela sabe que a mãe já não raciocina mais. Não é porque a mãe faz aquilo que ela quer. Porque ela não tem mais percepção. Então, ela sabe lidar com essa atitude. Vocês vão saber lidar com esse tipo de atitude? Tá? Tudo isso. Vocês sabem respeitar as regras? Ah, tem muita gente que aí pena com regra. Né? Por exemplo, uma criança. O médico, o nutricionista estipula 2 alimentações por dia. Vocês estão com dó e dá mais uma, dá 3. Ah, eu tô com dó, tadinho, toma mais uma. Vocês estão fugindo da regra. Se o médico, o nutricionista estipulou 2, é porque tem que ser 2. Tá? E aí? O horário de trabalho. Né? Regra. Tudo isso. Dá 3 banhos por dia, eu tô dando 2. Porque professor, dar banho dá muito trabalho. Gente, é regra. Então, vocês sabem respeitar as regras. Tá? Isso daí é um perfil. Para falar a verdade, o perfil de regra é para qualquer trabalho do mundo. Tá? Tem que saber respeitar as regras. Certo? Façam uma autoanálise de vocês. Vocês têm esse perfil? Tem tudo isso aí que eu estou falando? Tá? Muito bem. Meninada, eu estou pondo uma foto do Neymar aí para vocês. Vocês vão falar assim, professor do céu, o que o Neymar tem a ver com a aula de hoje? Tá? O que ele tem a ver? Eu vou cuidar do Neymar? Bom, quem for cuidar do Neymar vai ganhar um dinheiro lascado, né? Porque o cara é rico pra caramba. Então todo mundo quer cuidar do Neymar um dia. Tá? Mas, olha só, apesar que ele precisa ser cuidado mesmo, porque só cai, né? Então tem que falar para ele, ensinar como é que ele fica em pé, pelo menos. Mas olha só, o que o Neymar tem a ver com a aula de hoje? Bom, o Neymar, vocês sabem que ele é um craque. Craque da seleção brasileira, craque do Paris Saint-Germain, tá? Só que o Neymar, por ser craque, ele tem 2 palavrinhas que vocês também vão poder desenvolver, que se chama competência e habilidade. O Neymar, ele é competente e ele tem habilidade. Por isso que ele é o cabeça do time, tá? Então, no caso, vocês também têm que desenvolver as competências e habilidades na profissão. Só que isso vocês vão desenvolver, tá, na profissão. Eu vou estar passando para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, olha uma adaptação de ambiente, uma competência, tá? Vocês estão vendo um banheiro, todo adaptado. Batendo o olho, você fala, professor, para mim é um banheiro normal. Não, não é um banheiro normal. Sabe por quê? Eu vou apontar aqui algumas coisas, ó. Tem umas barras de apoio para as pessoas aí apoiarem. Tem lá na parte de chuveiro, na parte da privada ali, tá? Então, nesse caso aí, as barras de apoio para que a pessoa não caia. Eu tenho aí essa parte que separa, né, o lado do banho com a parte externa do banheiro, que não tem um blindex, não tem uma barreira física. Por exemplo, um idoso, ele pode se atrapalhar com um blindex, ele pode não conseguir abrir, então tem que estar aberto, tá, para que ele possa ter livre acesso no banheiro. Eu tenho aí um banquinho, um idoso, uma pessoa deficiente, não vai poder ficar em pé, né? Então um banquinho para tomar banho sentado. Eu tenho aí um piso que não escorrega, tá? É um piso antiderrapante. Se for piso liso, vai escorregar. Tem sabonete, tem água, pode escorregar, tá? Olha como é que vocês estão começando a perceber. Isso é uma competência, tá? O que mais? A pia, ela é mais baixa um pouco. Se for um cadeirante, como é que vai lavar o rosto, né? Escovar o dente, então a pia tem que ser mais baixa. Uma coisa muito importante, um telefone dentro do banheiro, tá? Porque aconteceu algum problema ali, a pessoa já liga, olha, aconteceu um problema comigo. Ou senão tá só você, né, que é o cuidador, e a pessoa. Acontece um acidente, vocês não podem deixar a pessoa sozinha no banheiro e correr lá na sala para ligar para alguém. Perdão, correr para ligar para alguém. Deixa um telefone, um celular dentro do banheiro para ligar ali na hora para uma ambulância, para um familiar. Então isso é uma adaptação ao ambiente, é uma competência. Vocês podem propor isso para uma equipe, para a família, tá? Percepção do estado de saúde físico e emocional, aquilo que eu falei, tá? Da mãe perceber. Então isso daí, olha só, esse idoso, ele tá, né, parece que tá triste. Então o que está acontecendo? É a percepção do estado de saúde físico. Saber conversar, saber fazer companhia. Conhecimentos em primeiros socorros, tá? Vocês estão vendo aí também que tem que ter primeiros socorros, vocês vão ter no curso primeiros socorros. Então é o conhecimento em primeiros socorros, vai que acontece um acidente, tá certo? E perceber mudanças de clima ao longo do ano, por exemplo. Principalmente agora, pelo menos aqui em Franca tá frio pra caramba, né? Eu sei que Rio Preto é um pouco mais quente, mas Ribeirão Preto e Rio Preto é muito quente, Franca é mais ameno. Então aqui tá frio. Então saber agasalhar um idoso, por exemplo, e na época do calor, dar uma roupa mais fresca. Né? Então, tudo isso é uma percepção, é competência e habilidade, tá? Que vocês vão desenvolver ao longo do tempo. Tá certo, meninas? O que não faz parte da rotina de vocês? Não faz parte, vocês não podem fazer. Tá? Vocês viram o que vocês podem fazer, agora o que vocês não podem fazer. Atividade doméstica, não pode deixar o idoso ou criança sozinho para fazer uma atividade doméstica. Criança com faca, né? Imagina o que vai virar. Né? Idoso sozinho fazendo uma fritura. E se ele escorrega, cai, o óleo cai em cima. Para a criança também. E aí? Não posso deixar sozinho. Medicação intravenosa e intramuscular, que é injetável, vocês não vão fazer. Isso é o enfermeiro que faz. Vocês não vão aplicar injeção.
tá? Passar uma sonda, um catéter, né? Procedimento invasivo. Não é função do cuidador, é do enfermeiro. Vocês podem fazer uma limpeza, a limpeza da sonda, né? Uma higiene. Agora passar, né? Furar ali, vocês não podem fazer, tá bom? Isso daí não é competência de vocês, é do enfermeiro. Certo? Bom, revisar aqui rapidinho. Eu falei para vocês quem é o cuidador, função, tarefa e perfil, vocês viram, e competência e habilidade que vocês vão desenvolver. E a próxima aula eu vou falar quando o familiar é um cuidador. Tá bom? Que é uma aulinha no top aí. Bom, eu vou tirar o compartilhamento de tela agora e vou abrir o microfone de vocês para eventuais perguntas. Pronto. Alguém quer perguntar agora alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Oh, é Bruno, né? Isso. É o seguinte, que na aula passada, a professora deu para a gente responder o que podemos fazer quando assumimos a função de cuidar de alguém e também deu um filme para a gente assistir. Certo. No momento tudo pode ser mudado. Sim. Então ela pediu para a gente anotar e ler nessa aula. Não sei se é com você ou se é com outra pessoa. Entendi. Não, aí nesse caso vai ser assim, ó, essas atividades que vocês vão fazer isso quando vocês voltarem à aula presencial em Rio Preto, tá? Porque aí vai ser com o professor de Rio Preto. Porque no caso ela tinha pedido para fazer e ler, né? Sim. Não, é porque eu vou estar dando esse suporte, remotamente. Quando voltar às aulas, vocês vão ter um professor de vocês aí em Rio Preto, tá? Olha, aí vocês vão apresentar para ele. Pode falar. Só para você ver se eu estou mais ou menos encaixada no perfil de quando assumir alguém. Eu coloquei assim, ó. A partir do momento em que assumimos o papel de cuidar de alguém, adquirimos também a responsabilidade quanto à vida de quem está sendo cuidado, contribuindo assim para a melhoria do seu dia a dia, auxiliando no que for necessário, desde os cuidados com a alimentação até um momento de uma conversa e um apoio emocional. Lembrando sempre que aquele que está sendo cuidado é um ser humano, é um ser humano que merece respeito. Enfim, o cuidador acaba se tornando uma espécie de garantidor do bem-estar de quem está sob seus cuidados. Nossa, perfeito. Tá certinho. Minha câmera deu uma travadinha aqui, mas eu tô ouvindo aqui, tá? Minha câmera travou, mas eu tô ouvindo. Mas tá perfeito. Parabéns. Gostei bastante. Né? Tá certinho. É porque ela pediu para a gente colocar assim, o que podemos fazer para assumir, podemos fazer, o que podemos fazer quando assumimos o papel de cuidar de alguém. Tá certo. Então, assim, a minha percepção, que a partir do momento que eu vou cuidar de alguém, eu vou ser o garantidor daquela pessoa, garantir o bem-estar, cuidado, a conversa, apoio emocional. Perfeito. Né? Tá certo. E também tem o negócio do filme, então, como não é com você, deixar esse negócio para lá. Deixa para quando vocês voltarem à aula presencial, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Joana, quer perguntar? Pode falar. Joana, ativa seu microfone. Tá desativado. Vê se você consegue ativar o microfone. Eu não estou te ouvindo. Toca na tela do seu celular e coloca assim, ó, ativar microfone. Travou. Travou. Acho que a internet da Joana tá meio travando lá. Joana, tá me ouvindo? Dá um joia. Você tá me ouvindo, Joana Dark? Tá me ouvindo? Dá um joinha para nós. Tá? É que a gente não tá te ouvindo. Tá? Acho que o seu microfone tá ativo aqui, mas não tá te ouvindo. Faz o seguinte, assim que terminar a aula aqui, manda lá no grupo a dúvida que você tem para mim que eu respondo. Tá bom? Certo? Aí eu fico mais fácil. Meninas, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês aqui. A gente tem 3 minutinhos só para acabar a aula, tá? Vou mostrar rapidinho. Quando eu terminar essa aula, eu vou gravar, ela está sendo gravada, eu vou mandar para o YouTube, tá? Na hora que eu mandar para o YouTube, eu vou mandar o link para vocês reverem a aula e também vou mandar um link de uma atividade para vocês fazerem. Que atividade que é essa? É essa atividade aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão receber um link, vocês vão tocar nesse link, chama formulário. Vão tocar no link e vai abrir essa tela aqui para vocês. Tá vendo? 20 CDD 02, quinta-feira, aula do dia 21, que é essa aula de hoje. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão responder para mim esse formulário. Tá vendo o nome completo? Vocês vão colocar aqui, ó, nome, né, completo. Coloca o nome completo de vocês. Vou, por exemplo, colocar Bruno Stephens aqui, que é o meu nome. Tá? Então, vocês tocam na tela, coloca lá o nome de vocês. Confirme a turma. Vem na setinha e coloca aqui, ó, confirme a turma de vocês. Qual que é a turma? 20 CDD 02. Tá?
Tem próximo aqui, ó. Toca no próximo. Na hora que vocês tocarem no próximo, vão abrir 3 perguntas. Todas elas de escolha, de alternativa. Então tem a pergunta 1, acha qual que é a resposta certa, 2 e 3. Tá? As perguntas são relativas à aula. Toca no enviar. Pronto, mandou para mim, eu tenho agora, né, esse relatório comigo. Vocês fizeram atividade valendo a frequência e valendo a atividade avaliativa. Tá? Então, voltando, lá no grupo eu vou colocar o link do formulário, toca no link, vai abrir essa tela, coloca o nome, coloca a turma, vai em próximo. Em próximo vai abrir aí 3 questões, respondam as 3 relativa à aula. Tá com dúvida? Volta lá na aula. Tá? Eu vou mandar o link também. Toca em enviar. Tá certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tem só mais um minutinho só. Tá tranquilo? Todo mundo entendeu a aula? Beleza? Sim. Meninos, meninas, né? Meninos e meninas, qualquer dúvida, manda no grupo. Tá com vergonha de mandar no grupo? Por exemplo, a Joana Dark tá com o microfone desligado aí. Ela vai mandar lá no grupo, eu vou responder para ela. Tá com vergonha de perguntar no grupo? Pergunta em particular para mim. Tá? Não fiquem sem perguntar. Não pode ter dúvidas na área da saúde. Tá certo? Belezura? Beleza. Então tá bom. Eu vou terminar porque vai acabar aqui, o Zoom vai derrubar todo mundo, tá? Mas eu vou daqui a pouco mandar no grupo lá o link dessa aula e o link do formulário para vocês responderem. Me enviem até sábado. Tá certo? Beleza, pessoal. Um abraço até semana que vem, tá? Tudo de bom para todo mundo. Tchau, tchau. Com Deus. Amém, você também. Obrigado.